Capítulo 16: A gestão da emoção e o importantíssimo índice GEI, parte 2. O quociente de gasto de energia emocional inútil, QGEI. Gostaria de introduzir um novo quociente, o quociente de gasto de energia emocional inútil, QGEI, para analisar o grau de proteção psíquica, a gestão do eu e o consumo responsável dos recursos cerebrais. Aqueles que apresentam um quociente baixo são os gênios na gestão da emoção. Os gênios de que a sociedade mais precisa não são os que têm um grande armazém no córtex cerebral para registrar dados e reproduzi-los. São, sim, aqueles que educam seu eu para liderar a emoção, prevenir transtornos psíquicos e sociais, se apaixonar pela humanidade e se preocupar com a viabilidade e sustentabilidade dela. Ao estudar os comportamentos que geram gastos de energia emocional desinteligentes, veremos que o quociente não é um índice marcadamente teórico, mas muito objetivo. O meu sonho é que cada vez mais médicos, psicólogos, psicopedagogos, sociólogos e coaches trabalhem e pesquisem esse novo instrumento. Somos consumidores emocionais irresponsáveis. Crianças e jovens com alto índice GEI podem comprometer seriamente não apenas sua saúde mental, mas também seu rendimento intelectual e suas funções cognitivas, como concentração, memória e a elaboração de raciocínio. Devemos aplicar as TGEs para fazer parte do time dos anormais, daqueles que poupam recursos psíquicos para irrigar uma mente livre, criativa, proativa, imaginativa e contemplativa. Amamos a liberdade. Por ela, as sociedades fizeram revoluções, cavaram túneis, promoveram greves. Entretanto, ser livre no teatro social não quer dizer necessariamente ser livre no teatro psíquico. Ter altos índices GEI é a forma mais crua e gritante de revelar que somos prisioneiros da nossa mente. A palavra liberdade está cravada nas páginas do dicionário, porém nem sempre nas páginas da história de cada um de nós. Ela é garantida pela Constituição, mas não no território emocional. Não há liberdade concreta se consumimos energia psíquica de forma irresponsável. Precisamos fazer um diagnóstico transparente, honesto, dos comportamentos vitais que nos esgotam. Muitos não fazem um check-up físico por medo de descobrir doenças. Tem uma tese ingênua de que quem procura acha. Do mesmo modo, muitos não fazem um check-up de sua interioridade por medo de lidar com loucuras, falhas, incoerências e imaturidade. É preciso ter coragem para se assumir como ser humano e não um Deus. Entender que pessoas calmas também têm momentos de agressividade, que pessoas amáveis também têm ataques de egoísmo e que pessoas lúcidas têm, em alguns momentos, reações irracionais. Lembre-se de que é preciso ter disciplina para praticar a Mega TGE, que promove a saúde emocional, mapeia os fantasmas e nos leva a superar os conflitos. Recordemos suas ferramentas. Primeiro, renunciar à necessidade de ser perfeito. Segundo, ter autoconsciência, interiorizar-se, mergulhar dentro de si e bombardear-se de perguntas para fazer uma avaliação. Terceiro, automapear-se, isso é, diagnosticar os fantasmas mentais, as fobias e obsessões e as falsas crenças. Quarto, estabelecer metas claras para otimizar a energia cerebral a fim de superar conflitos. Quinto, ter foco e disciplina para construir plataformas de janela light ou para reeditar janelas killer. Sexto, fazer escolhas e saber que todas elas implicam em perdas. O cérebro humano precisa estar num estado de relaxamento basal para cumprir com maestria suas tarefas cognitivas ou intelectuais, como memorizar, concentrar-se, pensar e raciocinar, bem como as não cognitivas ou socioemocionais, como ser autor da própria história, ser flexível, ousado, generoso. No entanto, as sociedades modernas não favorecem o relaxamento cerebral. Há muitos estímulos ameaçadores que nos colocam em estado de alerta. Nesse estado, é preferível reagir a raciocinar, sobreviver a refletir, fugindo ou se escondendo. Por exemplo, se você está atravessando a rua e um carro freia bruscamente perto de você, você não acena simpaticamente para o motorista e lhe deseja uma boa jornada. Sua primeira reação é se afastar para realmente não ser atingido.
Ou então, se você está numa loja de departamentos e um ladrão a invade e começa a disparar tiros, você não continua passeando e fazendo compras. Em momentos altamente estressantes, seu cérebro deixa o estado basal de relaxamento, fecha o circuito da memória e produz uma revolução metabólica que conduz seu corpo ao limite para reagir rápida e violentamente. Sinais do hipotálamo, uma nobre região cerebral, chegam às glândulas adrenais através de nervos simpáticos, liberando os hormônios de estresse como adrenalina e noradrenalina. O resultado? Aumento da frequência cardíaca, dando a impressão de que seu coração vai sair pela boca. Os pulmões começam a ventilar rapidamente e você se torna ofegante. A pressão sanguínea sobe. Tudo isso para exaltar sua força muscular a fim de fugir ou de lutar. Nessas situações, preservar a vida é muito mais importante do que pensar ou analisar dados. Em poucos minutos, você gasta energia que, em condições normais, gastaria em 24 horas. Porém, esse gasto não é inútil. Por que seu cérebro tem essas reações surpreendentes? Porque para ele você não é mais um número na multidão, e sim um ser humano único e inigualável. Seu eu pode diminuir seu valor, pode se inferiorizar diante de algumas intelectuais, menosprezar-se diante de autoridades políticas ou celebridades, porém seu cérebro nunca fará isso, muito menos quando sua vida estiver em risco. Repito, para seu cérebro ninguém é mais importante do que você. Você é o centro do universo. Nosso cérebro sempre nos defenderá com todos os recursos que tiver, muito mais que pais, filhos ou amigos. Você pode ser um carrasco do seu cérebro e ainda assim ele jamais será seu algoz. Todavia, não é suportável para seu cérebro viver entrincheirado continuamente, sentir-se constante estado de alerta ou de guerra para protegê-lo. Viver no limite do estresse para dar respostas dramáticas é importante em alguns momentos, contudo, é altamente desgastante se for algo contínuo. Por isso, momentos depois de passar por uma situação concreta de risco de vida, na qual se processaram reações dramáticas de proteção, seu corpo precisa ser aquietado. Coração, pulmões e outros órgãos precisam relaxar. Para isso, outros mecanismos metabólicos poderosos entram em ação para neutralizar o processo de estresse. A região do hipotálamo libera o hormônio que estimula a corticotrofina, CRH, fazendo com que sua hipófise produza o hormônio adrenocorticotrófico, ACTH, que através da circulação sanguínea chega às suas glândulas adrenais, as mesmas que desencadearam a resposta rápida. Elas então produzem o cortisol, que dá um grito de alerta para os mecanismos biológicos. Acalmem-se, ele é um sujeito de sorte, não morreu. O cortisol abranda os mecanismos que produziram a reação violenta. Seu coração e seus pulmões começam a desacelerar. Nesse momento, você respira profundamente, relaxa e comemora. Estou vivo. Todos esses fenômenos metabólicos ocorrem com seres humanos de todas as etnias e culturas. Quando um africano está diante de um leão, um indiano se depara com um tigre, um fazendeiro encontra uma cobra ou uma criança sofre uma queda. Um professor é criticado publicamente ou um paciente entra na sala de cirurgia. Um hipocondríaco mede sua pressão sanguínea. Esse mecanismo dispara diversas vezes ao longo de nossa vida. Mas sabe qual é o grande problema? Grande, não dramático. O cérebro é um guarda-costas ingênuo e não distingue uma ameaça real de uma ameaça imaginária. Um ataque de pânico pode ser tão aterrorizante para ele quanto um infarto. Uma crítica pode causar mais dor do que o bote de uma cobra. Nas sociedades modernas, urgentes, consumistas, competitivas, nosso cérebro está sempre em estado de alerta. Executivos, professores, médicos estão chegando no limite. Você anda no limite. Cérebros entrincheirados produzem altos índices de EI, que promovem mentes esgotadas. E o pior é que quando não temos inimigos reais, nós então os criamos. Dessa forma, os mecanismos que deveriam nos proteger em situações reais são detonados em situações psicossociais e nos perturbam. Não é possível gastar energia cerebral sem sofrer desgastes emocionais e vice-versa. O gasto irresponsável de energia emocional é insustentável. Como tenho falado para plateias ao redor do mundo,
Nunca nas sociedades livres houve tantos escravos no único lugar em que é inadmissível ser encarcerado. Estamos formando não apenas pessoas doentes, mas empresas, escolas, religiões cujos membros têm um gasto de energia emocional e cerebral descomunal. As melhores pessoas estão adoecendo mais rapidamente porque, embora se preocupem com os outros, sejam éticas e generosas, colocam-se em lugar indigno da própria agenda. É tempo de você analisar crua e transparentemente o lugar em que se coloca na sua agenda. Capítulo 17. Mega TGE. Gerir os comportamentos que promovem o índice GEI. Devemos usar o passaporte da autoconsciência para viajar para dentro de nós mesmos e mapear nossos comportamentos externos e internos. Nesse capítulo final, descreverei 8 tipos mais importantes de comportamento que elevam o índice GEI às alturas e os mecanismos básicos para neutralizá-los. Para realizar a tarefa de gerenciar tais comportamentos desgastantes, precisaremos de todas as sofisticadas técnicas de gestão da emoção que vimos até agora. Sempre devemos ter em mente que não há fórmulas mágicas. A palavra de ordem da gestão da emoção, como já vimos, é educação, aliada a treinamento constante. Sofrimento por antecipação. O primeiro comportamento que precisa ser gerenciado por desgastar o cérebro de forma intensa e irresponsável é o sofrimento pelo futuro, a angústia por fatos que ainda não aconteceram. A mente humana é uma usina de construção de pensamentos dialéticos e antidialéticos. Pensar não é uma opção, é um processo inevitável. Se o eu não acessar a memória e produzir cadeias de pensamentos segundo uma trajetória consciente, outros fenômenos inconscientes o farão, como o gatilho, a janela da memória e o alto fluxo. Os fenômenos inconscientes que leem a memória são, como copilotos do eu, ajudam a pilotar a aeronave mental. Entretanto, eles podem perder sua função e causar desastres emocionais, ou seja, os copilotos são fundamentais para a dirigibilidade da complexa aeronave mental, mas se usurpam, dominam e controlam os instrumentos de navegação, em especial o processo de leitura da memória. O gatilho, por exemplo, é acionado milhares de vezes por dia, abrindo janelas ou arquivos que nos fazem ter as primeiras interpretações dos estímulos que nos acometem. Todavia, quando ele se ancora numa janela killer, pode produzir pensamentos e preocupações que perturbam a psique, sequestrando o eu. O alto fluxo é um copiloto que faz leituras aleatórias da memória. Ele deveria ser a maior fonte de pensamentos e imagens mentais que promovem a inspiração, a motivação e a curiosidade. No entanto, quando superestimulado pelo excesso de informações, pode se tornar fonte de ansiedade. Nesse caso, ele começa a ler a memória numa velocidade inédita, gerando a síndrome do pensamento acelerado. Hoje em dia, muitas crianças e adolescentes sofrem por antecipação, acordam cansados, têm dores musculares ou na cabeça, além do déficit de memória. Apesar de estarem começando a vida, seu cérebro já está esgotado. As crianças sabem mexer em computador, celular e tablet como ninguém, e seus pais as tratam como se fossem gênios. Não entendem que assim seus filhos alteram perigosamente o ritmo de construção dos pensamentos e vivenciam altos índices de EI, o que pode levar a déficits da construção de funções socioemocionais fundamentais, como a baixa resiliência, proatividade e tolerância a frustrações. O desgaste cerebral contínuo faz com que gênios desapareçam na adolescência e em seu lugar surjam jovens impacientes, irritadiços, inquietos, e especialistas em reclamar e querer tudo rápido e pronto. Para neutralizar essa ansiedade crônica que se abate sobre as crianças e adolescentes, pais e educadores buscam investir no diálogo fora de redes sociais, bem como em atividades lúdicas diferentes de videogames, como pintar, tocar instrumentos, praticar esportes, colecionar objetos. E os adultos sofrem por antecipação? Em todos os lugares onde já dei conferências, desde Israel até a Romênia, o desgaste de energia cerebral pelo futuro é descomunal. Muitos adultos são mentes preocupadas, parecem carregar seu corpo, vivem fatigados, tensos, esquecidos. Sofrer constantemente pelo futuro pode viciar o cérebro tanto quanto as drogas, pois faz com que o hipotálamo acione frequentemente mecanismos de luta e de fuga. Toda preocupação é um sofrimento por antecipação.
Algumas preocupações são legítimas, mas, quando frequentes e estressantes, transformam-se em autoagressão. Há profissionais notáveis para a sua empresa, mas são autovioladores da sua qualidade de vida. São eficientes para cumprir metas, mas são péssimos para estabelecer um romance com a sua saúde emocional. Preocupam-se em preservar o planeta, mas são irresponsáveis para preservar o próprio cérebro. Provavelmente, mais de 90% de nossas preocupações em relação ao futuro geram um consumo de energia inútil porque não se materializam, e os 10% restantes, quando se concretizam, geralmente não são tão catastróficos quanto desenhamos no nosso imaginário. O princípio da gestão da emoção está em treinar o eu. Todos os dias precisamos treinar nosso eu para gerir os pensamentos e confrontá-los, impugná-los no silêncio mental. A prática do DCD e da mesa redonda do eu podem ser muito úteis. Devemos ter plena consciência de que pensar é bom, mas pensar sem gestão é uma bomba contra a nossa saúde psíquica.